Na pré-história digital, eles eram caçados e bulinizados por valentões e Maria Joaquinas. Eu odeio você, Maria Joaquina. Lembrar disso porque agora a história é diferente. A tecnologia selecionou os mais fortes de espírito e hoje nerds e geeks são influenciadores de sucesso. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Que a força esteja com você, porque o Viralizando já está. Ai. Ai, é asma. Fala aí, viralizados! Hoje vamos de cultura pop nerd geek. E quem fala sobre essa ascensão da cultura nerd ao estrelato digital é a Natália Kreuzer. Ela está na Cyberestrada desde 2008 e tem um canal com tudo que um nerd gosta. Games, séries, desafios, músicas e mais de 200 mil seguidores. Pode entrar, Natália! Seja muito bem-vinda ao Viralizando, tudo bom? Obrigada pelo convite. Cara, a gente te agradece você ter vindo, senta aí. Esse pessoal do YouTube é tudo atarefado. Nossa, eu Tava aí editando antes de vir. tava. Não, ontem eu tava editando de madrugada, até a madrugada. Tá com mulher, aquela Não. coisa. E a pele jovem. Plena, né? E como é que começou a tua história na internet? Parece que em 2008 tinha uns fakes teus já no Orkut. Como é que foi essa história? Então, começaram a pegar minhas fotos, foi uma loucura. E aí começaram a me adicionar. Eu fiz um perfil, tipo, para desconhecidos. Lotei 3 perfis da Olha época. aí, temos alguém aqui, sucesso no O Orkut. sucesso da web. Antes das pessoas começarem a fazer fake de mim, já vou chegar nessa parte. Eu tinha fake das pessoas. Aí eu comecei a usar aqueles programas de scrap massivo Ah, para sei. divulgar meus vídeos. Scrap, nossa, quanto tempo não ouço isso. Pois é, cara. E aí, tipo, pra época, eu tinha muita view. E pra um canal novo e tudo mais. Então, isso fez com que as O pessoas... que era muita view na época? 1000. 1000, assim, tipo, era muito bom, assim. Lógico que, tipo, o PC Siqueira e o Felipe Neto, eles tinham, eu acho que, sei lá, 10. Ó, já era Nossa. tipo os caras, né? Famosinhos na rua deles, né? Tipo... Mas é, tipo isso. E aí, eu já tava sendo mais reconhecida, porque, afinal, também tinha menos pessoas que faziam. Mas já tinha Kéfera nessa época? Não, isso foi em 2010, mas em 2008, quando eu tentei... Porque, assim, eu não faço desde 2008, de fato, sabe? Foi uma tentativa naquele estilo, tipo, do Guilherme Zaiden, que ele fazia o Confissões de um Emo. Eu não odeio ninguém, eu amo todo mundo. E eu só queria que todo mundo me amasse de volta. Era tipo meio sketch, mas sem produção. Era um personagem que você fazia. E aí ficou horrível, horrível. Eu falei, não é pra mim. E aí, em 2010, quando veio PC Siqueira, Felipe Neto, eu achei que era um formato mais o PC, né? Assim, que é vlog mesmo. O Felipe Neto era mais um personagem e tal. Eu falei, pô, por que não tentar, sabe? Era uma coisa mais natural, era só corte, sabe? E aí eu tentei e foi quando eu comecei a divulgar mais. Eu tenho que dizer que ele é um filme artístico, num nível assim, Las Von Trier. Se você já tá familiarizado, tipo, com Ninfomaníaca, eu até diria que fazia muito tempo que eu não assistia um filme com esse conceito desde esse filme do Ninfomaníaca, que trabalha mais com uma visão meio niilista, sabe? O que significa que o filme, ele é inteiro trabalhado em minúcias. Quando eu quis fazer esse vídeo, eu fui na cabine de imprensa, mas eu não me senti o suficiente, que eu precisava ver de novo pra realmente fazer o vídeo, porque assim, quando a gente faz um texto, né, a gente pode rever o filme e editar depois e falar assim, errado e tudo mais, mas quando a gente tá aqui no vídeo, pondo a nossa carinha na internet, se eu falo uma besteira aqui, vai ficar pra sempre marcado. Você, quando começou o canal, ele já tinha esse formato que você faz hoje? Já tinha essa coisa do público geek, esses assuntos que você aborda hoje? Então, sim e não, porque sempre foram coisas que eu gostei, sabe? Fez parte da minha infância, eu cresci com meu primo, então eu ficava jogando videogame à tarde e tudo mais. Você é de quando? Qual ano que você nasceu? Eu sou de 92. Ah, época boa, hein? Época que tava a ascensão do videogame, a coisa tava começando a ficar boa. Internet de escadas quase chegando. Nossa, só meia-noite que podia usar. Nossa. Ou seja, todo mundo Esperei que... muito isso, cara. Todo mundo que tem mais de 25 tá cansado, porque tinha que ficar até meia-noite, não tinha um sono muito bom, entendeu? Essa molecada hoje em dia, cara, eles têm uma facilidade pra acessar as coisas. Vocês vão lá, tô no computador, tá tudo lá.
Antigamente a gente tinha que esperar o quê? Sábado, 2 horas da tarde. Não podia usar o telefone. Não podia usar, a mãe ficava chateada. Tinha que ser quando a mãe, tipo assim, a mãe saiu, foi lá pra visitar a tia, e tu ficava sozinho em casa. É agora. É agora Usava que é aquelas internet. capinhas de proteção. do Pô, computador. o computador ficava na sala, né? Tinha essa coisa, era o verdade. eletrodoméstico da casa, né? Agora tu vê, cara, meu Deus É do muito céu. tempo. Nossa, eu tô me sentindo muito velha agora. Mas... Ai, qual que era a pergunta? Aí, então, esqueci também, peraí. Quando você começou a fazer a coisa assim de uma forma séria, tipo assim, poxa, o pessoal tá aceitando as minhas críticas aqui, o pessoal tá gostando e acho que eu vou... Acho que de repente até algumas produtoras de filmes, tal, distribuidoras chegaram até você, pô, vai lá ver o filme, que isso acontece, né? Sim, sim. Hoje em dia, bem mais, né? Eu acho que, na real, começou de uns 2 anos pra cá, ficar mais nesse formato, assim, mais técnico e tudo mais. Antes eu nem gostava de chamar de crítica os vídeos, porque eu acho que dava um peso já pro vídeo, que as pessoas chegavam falando... Ah, mas Você fez cinema? Você fez cinema? Primeiro que a primeira pergunta, né? Você fez cinema? Você já fez um filme, sabe? Tipo, e aí eu colocava análise. Então, eu, tipo... É a mesma coisa, mas é mais leve. As pessoas falam assim, ah, ok, ela está analisando o filme, sabe? Mas hoje em dia... Não ligo mais. Eu falo, ah, saiu crítica mesmo, sabe? A série tinha como objetivo meio que ser uma grande paródia das séries de high school dos anos 90 e acabou sendo uma paródia dela mesma. A ambientação é bem feita, mas acaba pecando bastante na fotografia. Eu acho que ela não é uma fotografia muito linear e também nas questões do cenário dá muito pra ver que é estúdio, principalmente nas cenas da escola. Então isso acaba com que você se afaste do seu público, porque você não consegue fazer com que ele se sinta no ambiente, com que ele entenda que aquilo acontece, com que aquilo aconteceu. Hoje em dia você faz não só de filme, mas também tem as séries, né? Como você falou, que você Sim. começou com as séries, na verdade, né? Sim, sim. E filmes Foram- e jogos, você faz a crítica também? Você faz a análise do jogo? Não, como então, é que é? eu não faço porque eu acho que é outra técnica, sabe? Então, eu gosto de fazer mais gameplay, eu gosto de fazer a parte mais noticiário, assim, sabe? Então, por exemplo, quando tem evento, mesmo quando eu não vou no evento, tipo a E3, que é o evento mais importante, eu assisto todas as... Você já foi? Não, eu morro de vontade. Vontade, né? Inclusive, ó, gente, me convida. Opa, se quiser me convidar também aí, né? Dar essa moralzinha pro amigo, estamos aí. Natália mas- Krause, a Lante vai lá, faz a cobertura. Só Mas- levar, não vou cobrar nada. Só leva. Mas eu nunca fui, mas eu assisto todas as transmissões que eu acho bem importantes, tipo, das principais, pelo menos. E aí eu faço vídeo todo dia, tipo, semana especial E3, sabe? A E E3, só pra explicar pra galera de casa, a E3 é uma convenção, uma feira de games que ano passado foi aberta ao público, acho que foi a primeira foi a vez, primeira. né? Primeira vez que foi aberta ao público, onde todas as grandes distribuidoras e produtoras de jogos, né? A Sony, a Nintendo, o pessoal da Microsoft, elas colocam todos os lançamentos que estão por vir, não só no ano, como, ó, sei lá, daqui a 2 anos a gente vai lançar o jogo tal. Então é um evento que o pessoal geek mesmo fica esperando. Battlefield 1, o jogo se passa num cenário da Primeira Guerra Mundial e você pode ver desde batalhas nas trincheiras até mesmo combates aéreos. Os criadores também prometem mudança de clima dinâmico, o que vai afetar na jogabilidade. O lançamento do jogo é no dia 21 de outubro de 2016 para PlayStation 4, Xbox One e PC. Quando você vai ver o filme, você vê uma vez como telespectadora normal, tipo, vou ver o filme para poder me distrair, e da outra vez você vê como crítica, vou prestar atenção em cada detalhe para poder fazer eu a acho que crítica é o depois. contrário. Na real, eu vou a primeira vez já assistindo como crítica e tal. Porque tem muito filme que eu preciso repetir pra ir com meu namorado. Porque entendi. ele gosta das mesmas coisas, sabe? Aham. E como o canal é meio que, meu gosto pessoal, às vezes eu acabo abrindo mais, que nem teve Blade Runner. Ele é sci-fi, mas ele já, não sei se ele entra tanto assim no cultura pop, sabe? Ele é mais cult, né? Vamos considerar mais cult. Mas mesmo assim, eu falei, não, é um filme importante. Teve até anime, sabe? Uns curtas que eles soltaram antes. Então, acabou conversando um pouco com o público, sim, eu decidi fazer. Eu assisti sozinha, mas, tipo, a namorada queria ver. Aí, nessa segunda vez, eu já assisto mais tranquila. Relaxada, né? Mas é muito bom ver uma segunda vez, porque tem vezes que eu já cheguei a gravar um vídeo
E aí, quando eu assisti a segunda, eu falei assim, pô, gostei mais agora, sabe? Eu acho que eles também trabalharam melhor essa questão da cidade, dela ser uma cidade abandonada, né? Porque a história se situa em Los Angeles e a gente tem um plano geral, assim, um plano aéreo da cidade, em que ela é totalmente cinza e que chove, porque tem a questão da globalização, então você vê que o tempo tá muito doido, e aí você tem uma cidade cinza que tá abandonada, porque afinal o planeta Terra tá meio deixado de lado, mas a composição de cor tá nas luzes das cidades. E já teve assim, tipo, série ou filme que você teve que ver, que você, cara, isso aqui vai ser um saco, mas eu vou ver porque eu preciso fazer. Não, sempre tem, mas assim, teve um que eu assisti já sabendo que eu ia odiar, que era o Death Note. O filme? O filme, o filme. The human whose name is written in this note shall die. Shall we begin? You're a death god? Yes. Mas o anime eu já tinha assistido trocentas vezes, eu amo o anime. E aí quando eu assisti, eu falei assim, eu sei que vai ser uma droga, porque o trailer já, tipo... Nossa, o que fizeram com o negócio? Exatamente. Só que o filme foi horrível. Muito horrível. ruim, é muito ruim. Então, se você tiver na sua casa, tiver a oportunidade de ver Death Note, procura lá no Netflix, Death Note, o anime, vê tudo, é maravilhoso. Eu acho que, cara, só não superou Dragon Ball pra mim, porque Dragon Ball é da minha infância, mas são estilos totalmente diferentes. Agora, o filme... Pelo amor de Deus, por que fizeram aquilo, cara? Não, e não tem. E aí teve até gente na crítica que falou assim: se você quisesse algo igual ao anime, porque é só assistir o anime. Mas não é o lance de você fazer igual. Tem todo um lance do contexto, assim, de você pelo menos manter a característica dos personagens. Você pode pegar a história e fazer a adaptação e fazer uma outra história da base, sabe? Mas nem a base tinha, sabe? Pois é. Aí esse foi um que eu nunca vou esquecer, que eu, tipo, vi já, tipo, eu vou odiar, eu sei. E odiou de fato. Ei, caramba, travou, pera aí. Opa, pera aí só um instantinho. Consegui. Voltou. Voltamos aqui com a Natália Kreuzer para falar da cultura pop que invadiu as redes e transformou nerds e geeks em protagonistas digitais. Antigamente tinha isso, né? Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, meus 14 anos, mais ou menos, eu tava na 8ª série, eu jogava Pokémon na hora do intervalo e era muito zoado por isso. Então, eu acho que tem uma rejeição, assim, porque... Antigamente, você era zoado por isso. Hoje em dia é legal, sabe? Então, meio que quando você acaba fazendo esse conteúdo, você precisa se provar que você foi zoado, sabe? Tinha isso, né? Mas eu lembro que eu peguei bem a fase da transição, assim, quando o nerd estava começando a ser algo legal. Eu lembro que a gente foi jogar um jogo de futebol contra o pessoal que era de desporto, né? Pessoal de educação física, aí eles ficavam gritando, nerd, nerd, e a gente... olhou assim, cara, vamos se chamar de nerd, que eles não vão perder a força. Aí a gente começou, nerd, pronto, o bullying virou o contrário, e aí ficou de boa. O lance do bullying é sempre você fazer como se estivesse de boa, tá tranquilo e tudo mais. Mas eu acho que pra menina é muito diferente, né? Porque quando eu tinha 11 anos, eu ainda me sentia bem excluída, sabe? Isso foi 2000 e tralalá. E aí... E as minhas amigas, elas estavam querendo ir, tipo, na Villa Country e pegar uns meninos e sei lá o quê. E eu, tipo, queria jogar RPG, sabe? Então é muito diferente. O conteúdo dos teus vídeos, o conteúdo geek, é algo que você já consumia, né? Desde sempre. O que caracteriza um bom vídeo geek pra você? Quando você faz o teu vídeo e fala assim, cara, pô, tá aí um conteúdo maneiro, gostei, o pessoal vai gostar. Então, eu acho que os mais recentes que eu fiz, que foram bem nerds, foram os de Stranger Things. Eu fiz um especial no meu canal. E aí tem muito de RPG, então tem muita pesquisa de D&D, sabe? Você tem que cavar muito, porque os caras, os irmãos Duffer, eles são muito nerds. São os mestres da referência também, né, cara? E eu acho que eles fizeram o Beyond Stranger Things depois, que é um especial, tipo uma mesa redonda, né, do Stranger Things. E eles acabam falando umas coisas e você fala assim, caraca, tem muito da vida deles ali, sabe? Então, eu acho que esses são os mais
pesados hoje em dia. Eles achavam que esse projeto Montauk, ele era um desdobramento de um outro projeto que foi realizado na década de 40 pela Marinha, que se chamava Projeto Filadélfia. E o projeto tinha como propósito comprovar o campo unificado de Albert Einstein. E eles tiveram resultado com o teletransporte de um navio de guerra, o USS Elbridge, e com todos os tripulantes a bordo, de Filadélfia até Virgínia. E como que isso foi comprovado? Porque esse tal Ned Duncan era um dos tripulantes do navio. E ele disse que ele viajou aí da década de 40 para a década de 80. E o que você consome na internet, assim, fora coisas de cinema, enfim, o que você... Outros canais? Tipo, quero, sei lá, sentar aqui, ver uma pipoquinha, ver uns filmezinhos, ver uns vídeos do YouTube. O que você consome? Eu consumo bastante conteúdo lá fora e daqui também. Lá fora eu gosto muito do Nerdist, que tem tudo a ver também com o meu conteúdo. E lá eles têm meio que a mesma referência que eu pego a minha fonte, assim, pra fazer meus vídeos. Olha aí, o segredo, Natália Costa. Que é o Entertainment Weekly, que fala. E aí eu também gosto, geralmente, é muito incrível isso. Quando eu faço a minha crítica, eu não vejo nada, porque eu acho que acaba influenciando um pouco. E aí, quando eu vou ler, tá muito parecido com o deles. Aí eu falo assim, é isso. Eles me copiam. Eles me copiam, lógico. Eles me veem. Natália Kreuzer. Com certeza, né? Internacionalmente conhecida. Mas tem eles, que são os que eu mais acompanho. Tem a iJustine também, que eu acompanhava desde 2008, se eu não me engano. E ela mudou muito o conteúdo dela. Ela virou um conteúdo mais nerd, mais técnico, porque ela sempre foi muito viciada na Apple, por causa do nome, a iJustine. Então, hoje em dia, ela faz muito unboxing de celular. Ela ganhou um press kit simplesmente da Nintendo, sabe? Coisa chata, né? Lembra o que? Aquele Nintendinho que eles lançaram com o jogos... Switch mesmo. O Switch? E com todos os amigos e tal. E aí eu fiquei assim, caraca, eu queria ser dos Estados Tô doido Unidos. pra jogar o Zelda, não tem até hoje esse negócio, cara. E aí ela recebe antes, então eu acabo acompanhando por isso, sabe? Porque eu preciso saber, às vezes até para fazer um vídeo. Você pega até uma informação ou outra, né? Porque acaba sendo uma fonte de informações também, né? Sim, sim. E aí daqui eu gosto muito do Jovem Nerd, do Omelete, também tem a ver. Isso que eu ia te perguntar agora. Pergunta... Polêmica? Jovem Nerd ou Omelete? Olha só. Aquelas, né, que fica em cima do muro. Já começou a botar um tijolo aqui. Eu acho... Vai colocando tijolo. Eu acho que eles, apesar de colidirem o universo, aquelas que tem muito cuidado pra falar. Desceu, Marco. Eles são conteúdo completamente diferentes, sabe? Tipo, porque o Jovem Nerd, eu acho que é o único canal que eu vejo que funciona, que faz gameplay e filme e dá certo. Porque eles criaram desde lá de trás esse formato e é tipo, olha, gente, tal dia vai ser gameplay, tal dia vai ser vlog, filme, série, entrevista, enfim. Eu comprei um torcido de presunto, que é um tipo folheado com presunto pequenininho, né? Eu comprei meio quilo, sacolé, que era pra... E é gordurame, o saco fica transparente, sacolé? Caraca. Excelente. Já vim comendo andando pra casa. E aí, cara, eu não sei se eu tive algum gás, sabe? Alguma coisa assim, mas deu aquela fisgada no coração, sacolé? E aí, cara, liga a chave da hipocondria no máximo, né? E o Omelete, ele é focadão nisso, sabe? Tipo, e hoje em dia, eu acho que eles são bem referência para conteúdo de quadrinho. Então, acaba que eu também consumo bastante por isso. Eles fazem bastante live hoje em dia, sabe? E eu acho completamente diferente. Agora que Pantera Negra chegou aos cinemas, vamos discutir o que vai acontecer com o universo Marvel depois desse filme. Porque ele é um dos últimos, na verdade, ele é o penúltimo da fase 3. Porque o Vingadores 4 vai acabar a fase 3, né? Então ainda tem Vingadores 3, Homem-Formiga, Capitão Marvel e Vingadores 4. É isso. Mas o negócio é que esse é um dos filmes mais esperados da Marvel e eu acho que ele vai mudar algumas coisas. Tanto dentro do universo da Marvel, em termos de cronologia, de personagens e tudo mais, mas como mercado também. Sabe o que é o meu conceito dos dois? É o seguinte, Omelete, nerds rabugentos, que às vezes eu gosto de ver porque, cara, tem filme que não dá. Eles são tipo um estereótipo, assim, né? Aquela coisa mais rabugenta que tu fala assim, cara, é esse aí mesmo. Quando eu não gosto do filme, então, quando eu vejo o filme, eu falo assim, pô, cara, não podiam ter feito isso. Aí eles vão lá e estão falando exatamente o que eu quero ouvir. E o Jovem Nerd é aquele, tipo assim, é o
É o cara que vê o filme tomando chocolate, sacou? Tipo, ok, gostei. Legal, gente. Gente, isso é um filme, não leva tão a sério, entendeu? Pois Acho que é bem isso, assim. Eu acho que tem muito também por justamente, tipo, os meninos do Omelete, eles serem críticos mesmo, sabe? Fizeram curso de crítica. E é desde o início, assim, quando ninguém acredita. O Jovem Nerd também, mas eles tiveram o peso mais do... Mas o Hessel gostou do Death Note, do filme do Death Note. Ele é um zoeiro. Ele é um zoeiro. Marcelo Hessel é um dos críticos do Omelete e ele, cara, foi a única pessoa que eu vi na internet que gostou do filme do Death Note, cara. Ele gostou. Não, mas eu cheguei não é possível, ele tá de zoação, cara. Ele tem que ser, tipo assim, o policial mau e o policial bom. Ele tava fazendo policial bom aí, não é possível. Eu acho que ele gosta desse lance do contraditório, assim, sabe? Eu cheguei a conversar com ele e falei assim, eu entendi o vídeo, não tô te questionando, mas eu queria te perguntar, tipo, você gostou mesmo? Porque não é possível. Ele falou assim, é ótimo, um ótimo filme pra rir. Eu falei, mas não é pra rir. Mas não é pra rir, cara, exatamente. Não é pra rir, mas é isso. Foi pela zoeira, eu acho. Tá bom. Mesmo ele falando que não. Vou aceitar, vou engolir. O filme começa com aquelas câmeras lentas maravilhosas lá com as cheerleaders e tal. E, tipo, já começa com um cara que tá na arquibancada. E, tipo, ali é a estrutura e ali é a premissa básica. Tem um cara que ele se sente marginalizado. Tem aquelas meninas que estão competindo entre si lá. Isso fica meio implícito, porque é o que tá implícito na sociedade americana. Você tá sempre competindo com as pessoas. Tipo, tem um negócio de high school ali que é não dito, entendeu? E, tipo, você não precisa ficar reforçando os temas. Natália, agora mudando um pouquinho de assunto, assim, no teu canal você tem 2 vídeos que falam sobre assuntos um pouco diferentes do mundo geek e tal. Um você fala sobre a sua primeira vez e outro você fala sobre a sexualização do adolescente. Cara, por que você decidiu, tipo, abordar esse assunto pra galera? Tudo bem, tem tudo a ver, né, com o teu público. Teve uma época que eu deixava o conteúdo mais aberto, então eu acabava falando de vlog, tinha vlog também, e aí eu acabei falando da minha primeira vez porque eu abordava alguns assuntos de relacionamento antes e eu queria falar de uma forma leve. Eu tentei com esse meu namorado e não consegui de jeito nenhum. Acabou que o relacionamento não deu certo, eu não sei se foi por causa disso. E se foi, melhor ainda, porque daí eu acho que eu não tenho que estar com uma pessoa assim mesmo. Eu acho que a gente deveria ter mais educação sexual num geral. Então, foi meio que esse motivo que eu fiz esse vídeo. Tanto que ele nem é um conteúdo pesado. Eu só coloquei classificação mais 16 porque eu queria direcionar para quem eu tava falando. Tipo, aí o pessoal falou assim, mas hoje em dia... 12 anos, tá ok. Eu falo assim, gente... Só sabe tudo. Tipo, ok, tudo bem que uma criança de 12 anos talvez esteja fazendo isso, mas não era o direcionamento que eu queria dar, sabe? E aí entra também nisso da sexualização do adolescente, que foi o caso do que aconteceu com a Maísa. E aí eu não queria falar da polêmica, porque todo mundo tava falando da polêmica. Foi aquele caso do outro apresentador, do SBT, não? É, isso. Tá. Isso, esqueci o nome dele agora, cara. Como é que é o nome, cara? Era Dudu? Dudu Camargo. Dudu Camargo. E teve essa polêmica e eu queria ir mais pro lado de sociedade. Tanto que hoje em dia eu até faço uns conteúdos mais assim, mas com que eu consigo encaixar em cinema. Por exemplo, eu fiz um outro vídeo também que era sobre documentários da indústria pornô. Tem uma estatística nesses documentários que eu assisti, é que 90% dos pornôs hoje em dia contém agressão. E 94% desses que contêm agressão são em mulheres. Então, assim, acaba sendo uma indicação de um conteúdo cinematográfico, mas eu acabo abordando outras temáticas que eu acho que são importantes. Então, é isso, assim, tipo, pegar um lado mais social, porque hoje em dia, quando a gente fala de cinema, todas as obras têm algum tipo de discussão, sabe? Então, que nem teve recentemente ali as Grace, que é da Margaret Atwood, que, inclusive, o The Handmaid's Tale veio dela, de um livro dela, e ganhou o Emmy, todo o Emmy, né? Inclusive de melhor série dramática. E aí a Netflix fez ali as Grace. E ele tem um contexto social que, apesar da série se passar no século XIX, fala totalmente das coisas que acontecem no século XXI. Hoje, né? Isso é bacana, né? É importante que você acabe abrindo o conteúdo para falar dessas coisas, porque em algum momento você vai falar isso, seja falando de alguma obra específica, ou seja
você se posicionando de algo que aconteceu mesmo. Eu acho que quando a gente pensa nessa série com o público brasileiro, ela é muito, assim, descritiva, né? Porque a gente tem aí todas essas discussões, a gente tem essas diferenças sociais, a gente tem esse preconceito com imigração. Então, até mesmo por causa desses fatores e o jeito que a história é contada, ela acaba sendo uma história muito imersiva. E o teu conteúdo, ele foi mudando de acordo com você, né? Você começou teu canal adolescente, hoje você já é uma mulher, e aí foi alterando. Não, muda muito, né? Porque eu tinha 16, 17 por aí, então eu fazia coisa pra internet desde os meus 14, 15, então muda completamente, sabe? Inclusive a forma de falar, de se posicionar, você acaba estudando mais, sabe? Você parar pra pensar, eu tava no ensino médio, sabe? Aí eu tenho todo um desenvolvimento e eu acho que é justamente quando você muda mais. Entre os 20 e 30 anos é quando você tá em uma constante mudança, sabe? E 18 para 20 também é um negócio de louco, assim, que você muda muita coisa. Coisa que você não gostava, você começa a gostar e você fala, como assim, sabe? Então é natural que seu conteúdo vá acontecer. Eu gostava de cebola, agora eu gosto, como assim? Agora eu gosto de sertanejo. Aquelas... Não, mas... Pô, mas aconteceu comigo. Não, mas é Eu gosto de exatamente. sertanejo E tem vivência também, assim. Eu era de São Paulo, eu vim pro Rio, eu aprendi... Ah, você não é daqui do Rio? Não, e aí... por isso você falou do country... Isso é lá de São Paulo, né? Vila Country. Vila Country. Mas, assim, eu acabei mudando muito porque a cidade tem uma cultura diferente. Então, você acaba se adaptando, você acaba aprendendo mais. Então, cara, você está em constante mudança, seja pelo lugar que você está, seja pelo seu amadurecimento pessoal, seja pelas suas experiências pessoais ou profissionais. Então, automaticamente, seu conteúdo vai mudar muito. Natália, muito obrigado por você ter vindo aqui no Viralizando. Valeu mesmo. Quer falar alguma coisa pra galera? Deixar um recado? Se inscreve no meu canal? Se inscreve no meu canal, clica no sininho. E também me segue nas redes sociais, é Natália Kreuser, em todas as redes sociais. Olha aí, Natália Kreuser, que até pouco tempo eu chamava de Krauser. Hoje que eu fiquei sabendo que era Kreuser. Mas tudo bem. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas na nossa página tem muito mais. Tchau, pessoal. Até semana que vem com mais um Viralizando. Segue a gente nas redes sociais. Não vai esquecer, hein? Pelo amor de Deus. Vai ali no drone, ó, Natália. Ó. Dá um tchau pro drone, ó. Tchau, drone.